por um motivo muito simples. Eles nunca admitiram que houve preso político, menos ainda de que houve ditadura, que houve tortura. Então, nesse momento, eles defendem-se, dizendo que não, mas teve uma anistia recíproca. É uma mentira, não houve anistia recíproca coisa nenhuma. Não está escrito lá, os crimes de tortura são anistiados. Até porque na lei mesmo está escrito que crimes de sangue, que é coisa mais de sangue do que crimes de tortura, crimes de sangue não são anistiados, pela lei deles mesmo. Paulo, a quem interessa esconder as informações sobre a tortura praticada no regime militar? Ou a quem interessa neste momento? Eu acho que o processo que se vive ainda de esconder arquivos, de esconder informações, ela só pode interessar as pessoas que procuram preservar biografias. Porque não interessa a coletividade, não interessa ao Estado, não interessa a sociedade. Então, eu vejo nisso um ilegal e um inconstitucional e ilegítimo interesse em manter a imagem artificialmente construída sobre algumas pessoas. Não se quer, para alguns, nem mesmo que a família saiba que o pai, o avô, eram torturadores. Os atos bárbaros que praticaram estupros, que praticaram sequestro, que praticaram sevícias e que foram responsáveis por homicídios gravíssimos. Então, é a única justificativa. Hoje em dia, se penaliza toda a sociedade brasileira, se penaliza o Estado para privilegiar pessoas que cometeram ilícitos no passado. É isso que a gente vive ainda hoje. Deputado, mesma questão. A quem interessaria esconder essas informações? Eu acho que é um setor muito pequeno, minoritário, de algumas instituições como o Exército, a Marinha, ou mesmo a Aeronáutica, né, que hoje não representam mais os dirigentes dessas instituições, né? Então, se quer pôr uma pedra em cima da nossa história, né, e não há perspectiva, do meu ponto de vista, de pensarmos o Brasil livre de práticas arbitrárias, da possibilidade de voltarmos a ter uma ditadura, com todas essas práticas, que muitas delas, pelo fato de não terem os seus responsáveis sido identificados e punidos, elas permanecem. Então, por exemplo, eu entendo que a prática que nós vemos de alguns policiais sádicos, né, que cometem tortura, às vezes, quando prende um suspeito, ou dentro das delegacias, é resquício da ditadura, porque nós não corrigimos, né? Então, para nos livrarmos dessa ameaça de um dia voltarmos a ter um período ditatorial, de fechamento do Congresso, de banimento da nossa democracia, nós precisamos rever o nosso passado, e é um passado muito recente, ou seja, identificar e dizer, não queremos mais esse tipo de coisa, para a gente pensar num futuro melhor para o nosso país. Então, eu concordo com os meus colegas que estão aqui, que nós precisamos, sou favorável a que se abram os arquivos, que se identifique os torturadores, que seja revelado a verdadeira história do nosso país, para que a gente possa viver tranquilos e sonhar com a sociedade plenamente democrática e com a democracia completada. Agora, deputado, mesmo levando em consideração que os dirigentes nas Forças Armadas não tem nada a ver com os dirigentes daquela época. Eu acredito que não. Eu conheço muitos dirigentes dessas instituições, são pessoas sérias, não têm qualquer compromisso com esse passado, né, nefasto, ruim, e que querem uma sociedade, instituições comprometidas com a democracia. Agora, talvez há uma visão de que isso vai gerar um incômodo, que isso vai gerar problemas, que vai ser entendido como uma provocação, que vai causar uma reação, que isso pode piorar a situação, de reacender, né, o ímpeto dessas pessoas de quererem, talvez, provocar um novo golpe. Eu acho que isso não tem cabimento. É um número muito pequeno de pessoas que, como disse o nosso querido promotor, que são pessoas sádias, cometeram crimes bárbaros e que não podem ficar impunes. Paulo, no Brasil de hoje, de 2008, qual seria a punição, quer dizer, para um crime que já foi cometido há tanto tempo, como é que poderia se estabelecer essa punição? Bom, em primeiro lugar, há de se levar em conta que a ordem jurídica brasileira não impede
que no plano civil esses agentes sejam efetivamente declarados como agentes torturadores. Isso a nossa legislação permite, isso é factível à luz do nosso ordenamento jurídico, e isso é um imperativo ético do nosso sistema judicial, cumprir essa tarefa fundamental. Do ponto de vista jurídico, o imbróglio ou a discussão, do ponto de vista da interpretação da Lei de 79, que está em voga e que está nesse momento em análise, é a possibilidade também da responsabilização criminal desses que permanecem até hoje impunes, soltos, né, criminosos, dando esse má exemplo para todos os outros que pretendem, quem sabe no futuro, torturar e que os que atualmente no presente ainda continuam realizando essas práticas abomináveis. E do ponto de vista penal, nós temos que ter em mente que um ato de tortura, a exemplo das nações mais civilizadas, todas as nações que passaram por transições de um regime autoritário para um regime democrático, e exemplo dos crimes de guerra que nós temos assistido, da responsabilização internacional de alguns agentes que cometeram crimes indiscriminados, práticas reiteradas de perseguição a um povo, que foi o que ocorreu no Brasil durante a ditadura militar, que esses crimes eles não são considerados crimes eminentemente comuns, mas sim, e muito menos, crimes políticos, esses sim exercidos por aqueles que resistiram contra o regime militar, mas sim crimes comuns qualificados como crimes contra a humanidade. Afeta a noção do ser humano. Quando alguém é violado na sua integridade física, quando há uma prática sistemática de perseguição a um conjunto de pessoas e são utilizados os modos mais terríveis nesse tipo de perseguição, isso é um crime que lesiona não a uma individualidade, não a mim, não a um outro sozinho individualmente, mas isso ofende a toda a humanidade, a toda uma construção histórica que o mundo ocidental e muitas partes do mundo, em verdade, tem trabalhado nessa concepção de crimes que podem ser apurados a qualquer tempo. Mesmo passado 30 anos, mesmo passado 20 anos, mesmo passado 40 anos que fossem, agora nós estamos vendo estados estrangeiros promovendo a responsabilização de agentes que cometeram crimes há mais de 50 anos atrás. Nós temos visto exemplos na Europa em relação a nazistas, nós estamos vendo a Argentina fazendo essa responsabilização sobre o torturador, o Uruguai, o Chile, no caso da Espanha do Pinochet. Ou seja, do ponto de vista jurídico, os melhores tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos já estabelecem que esses crimes são imprescritíveis, eles são crimes contra a humanidade e não são passíveis de anistia. Ou seja, nenhum país pode, por meio de um pacto político, querer desfazer ou passar por